Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 61 Eu sou Kevin Voz 3. Jato. Aparecendo atrás de um dos guardas que patrulhavam a área, Kevin rapidamente e silenciosamente cortou sua garganta. Arrastando o cadáver do guarda para trás de um arbusto, Kevin voltou vestindo um uniforme preto e um chapéu. Em seu bico direito, um crachá branco repousava sobre o uniforme. Depois de observar todos os guardas do drone, Kevin teve uma ideia geral do padrão de movimento do guarda. Virando à direita, Kevin passou por outro guarda que patrulhava não muito longe de onde ele estava. Acenando com a cabeça para cumprimentar Kevin, o guarda passou por Kevin. Jato. Aparecendo rapidamente atrás do guarda e silenciosamente cortando sua garganta, Kevin arrastou seu corpo para longe. Voltando, Kevin substituiu seu crachá anterior pelo do guarda que acabará de matar. A razão de sua ação foi porque certos guardas só tinham permissão para patrulhar certas áreas. Se descobrissem que o guarda que deveria estar patrulhando o perímetro externo estava fora de sua área designada, sem dúvida ficariam desconfiados. Embora soubesse que seu plano não duraria muito, ele gostaria de pelo menos chegar a um certo ponto antes de abrir caminho em direção ao seu alvo. Realisticamente, permanecer escondido não era uma opção e mais não é como se Kevin se importasse. Ele estava tão confiante em sua habilidade. Entrando na vila, Kevin abaixou o chapéu que estava usando, mascarando o rosto. Agora Kevin tinha que operar rápido. Seu alvo já sabia que ele estava atrás dele. Anteriormente, ele havia enviado vários dispositivos de reconhecimento para dentro da vila e, portanto, sabia exatamente onde Victor estava escondido. No entanto, apesar do fato de que sua função de camuflagem era razoavelmente boa, todos eles já haviam sido vistos por alguém. Kevin estimou que quem quer que tenha encontrado os dispositivos era pelo menos de patente, se não mesmo de patente. Somente alguém daquele calibre poderia detectar seus dispositivos de reconhecimento tão rapidamente. Embora ele soubesse que haveria alguém desse nível, pois o sistema já o havia avisado de antemão, ele teve que confirmar por si mesmo. E agora ele sabia. Aumentando o ritmo, Kevin caminhou na direção de onde havia detectado Victor pela última vez. Ele sabia que não podia perder tempo. Se ele deixasse o alvo escapar, na próxima vez que tentasse assassiná-lo, as chances eram de que ele estaria mais preparado. Pior ainda, ele se esconderia até que Kevin não tivesse escolha a não ser retornar à academia, impedindo-o de completar a missão. Ele tinha que matá-lo agora a todo custo. Senão, não haveria uma segunda chance. Virando à esquerda do corredor, Kevin passou por dois guardas que pareciam estar com pressa. Ei! Ao ouvir alguém gritando em sua direção, interrompendo seus passos, Kevin continuou olhando para frente. Morrison, o que você está fazendo aqui? Correndo para onde Kevin estava, um dos guardas olhou para Kevin com desconfiança. Você não deveria estar aqui. Acabamos de receber uma mensagem de emergência sobre alguém se infiltrando no local, KH. Assim que o guarda estava prestes a terminar de falar, Kevin sutilmente olhou para seu crachá Léo e rapidamente apunhalou seu coração. Apoiando o corpo sem vida de Léo com um braço para que ele permanecesse de pé, Kevin fingiu conversar com ele. No meio da conversa, Kevin afrouxou um pouco o aperto do corpo de Léo, que lentamente afundou em sua direção. Eu sei, alguém me mandou, e ei. Léo, você está bem? O que está acontecendo? Percebendo algo estranho, o outro guarda que acompanhava Léo, que Kevin acabará de matar, correu em sua direção. Usando o ombro para mascarar o sangue que escorria lentamente do corpo de Léo, Kevin falou afobado. Eu não sei. Eu estava conversando com ele quando de repente ele desmaiou na minha frente. Ei, Léo. Chegando ao lado de Léo, o guarda deu-lhe um leve tapinha. Percebendo uma pequena mancha vermelha no chão, o guarda imediatamente sentiu que algo não estava certo, mas antes que pudesse reagir, um raio de luz prateado apareceu diante de seu coração.
Jato. Baque. Baque. Sabendo que seu disfarce seria descoberto a qualquer segundo, Kevin correu para onde Victor estava escondido. Ei! Ei! Enquanto corria, ele encontrou alguns guardas que tentaram bloquear seu caminho. No entanto, tudo foi inútil. Pisando na lateral da parede, Kevin apontou sua espada na direção deles. Percebendo a ação de Kevin, os dois guardas imediatamente tentaram bloquear o ataque de Kevin. Mas de repente, do nada, a espada que eles presumiram estar vindo da frente apareceu de repente ao lado, pegando-os completamente desprevenidos. Jato. Baque. Matando um dos guardas, usando o impulso que tinha por ter se lançado da parede, Kevin deu uma cambalhota no ar e cortou o outro guarda. Aturdido, o guarda tentou bloquear o ataque de Kevin, mas assim como o primeiro guarda, assim que a espada estava a cerca de 1 centímetro de distância dele, ela apareceu de repente em uma direção completamente diferente, pegando-o completamente desprevenido. Jato. Baque. Sem olhar para trás, Kevin continuou correndo e matando os guardas à torto e à direito enquanto abria caminho para onde Victor estava. Pare aí! Assim que Kevin estava prestes a chegar à sala em que Victor estava escondido, um homem grande e imponente apareceu diante dele, obstruindo seu caminho. Uma grande pressão emanou de seu corpo. Parando, Kevin olhou para ele e disse: "Então deve ser você quem encontrou meus solters." Sem responder a Kevin, o homem imponente olhou para ele de cima a baixo. Franzindo a testa, um traço de espanto apareceu em seu rosto. Classe I. Se como isso é possível? Você deveria se preocupar com outra coisa em vez do meu posto. Aparecendo diante de Eldor, Kevin sacou sua espada e cortou em sua direção. Você se atreve. Clang. Antes que a espada de Kevin pudesse atacar Eldor, um machado gigante apareceu em sua mão, bloqueando perfeitamente seu ataque. Cai. Dando alguns passos para trás, Eldor cortou o machado no chão para se impedir de recuar ainda mais. Recuperando a postura, Eldor olhou solenemente para Kevin. Para ser capaz de me empurrar tão longe. Você não é tão ruim. Shua. Sem responder a Eldor, Kevin apareceu do lado esquerdo e esfaqueou em direção à sua cabeça. Assim como Eldor estava prestes a bloquear o ataque de espada de Kevin, no meio de seu movimento ele parou e redirecionou seu machado para o lado esquerdo de seu corpo. Criico. KKKK. Mal conseguindo bloquear o ataque de Kevin, o machado de Eldor roçou a espada de Kevin. Embora ele tenha conseguido impedir Kevin de esfaqueá-lo no fígado, um grande corte apareceu em seu corpo. Que tipo de arte de espada é essa? Olhando estupidamente para seu ferimento, Eldor olhou para Kevin, que estava a alguns passos dele. Ignorando Eldor, Kevin mais uma vez atacou. Shua. Kriik. Olhando atentamente para a espada vindo em sua direção, Eldor mais uma vez conseguiu desviar seu ataque. KHHH e droga. Segurando a lateral do corpo, Eldor tirou uma poção rápida do bolso e a bebeu. Lentamente, seus ferimentos começaram a cicatrizar. Shua. Aparecendo no lado direito de Eldor, a espada de Kevin cortou em direção à sua cabeça e um assobio surgiu quando a espada partiu o ar. Clank. Bloqueando firmemente o verdadeiro ataque de Kevin que estava indo em direção ao seu coração, um sorriso apareceu no rosto de Eldor. Você acha que eu não seria capaz de bloqueá-lo depois da segunda vez? Usando seu corpo enorme, Eldor empurrou Kevin para trás. Uá! Erguendo o machado no ar, Eldor o cortou firmemente na direção de Kevin. Esquivando-se, Kevin tentou evitar o ataque, no entanto, no meio do caminho, o machado de Eldor torceu para o lado em um movimento em J. Clank! Bloqueando o ataque, Kevin sentiu todos os ossos de seu corpo vibrarem com o embate. De novo. Erguendo o machado novamente, Eldor mais uma vez cortou. Shua. Franzindo a testa,
com a mão direita segurando o punho da espada e a mão esquerda segurando o corpo da espada, Kevin seguiu o movimento do machado e o redirecionou para o chão. Baam! Quebrando o chão de mármore em milhões de pedaços, uma grande nuvem de poeira varreu a área. Percebendo a leve abertura, Kevin decidiu agir. Girando rapidamente a ponta de sua espada, um apito surgiu. O ímpeto de Kevin mudou repentinamente. Seus ataques gentis de antes haviam desaparecido há muito tempo, e o que os substituiu foram ataques mais ferozes e pesados que dominaram Eldor. Após os golpes mais pesados, a espada de Kevin tornou-se ainda mais difícil de rastrear, pois cada um de seus ataques parecia real. Ele ocasionalmente fingia fazer uma finta quando na verdade não havia nenhuma. Isso foi para que ele pudesse destruir a mentalidade de Eldor, aumentando as chances dele cometer um erro. Eldor, que estava sob a barragem de ataques, mal conseguia se segurar enquanto usava seu machado gigante como escudo. O fato de não poder confiar em sua visão tornava as coisas muito mais difíceis para ele. Ele teve que prestar muita atenção ao som que a espada fazia no ar, senão ele não saberia de onde a espada estava vindo. Kgh, caramba! Enquanto ele estava sendo empurrado para trás, Eldor cerrou os dentes. Olhando para Kevin, cujo ímpeto aumentava a cada segundo, Eldor, que sabia que isso não poderia mais continuar, decidiu usar seu movimento mais forte e acabar com as coisas. Você não me deixa escolha. De repente, um brilho negro emanou do corpo de Eldor quando seus músculos começaram a se projetar de seu corpo. Kevin, que notou essas mudanças, imediatamente o atacou com mais força, mas não adiantou, pois Eldor, que estava lutando antes, estava começando a defender seus ataques com mais precisão. Ele está usando algo semelhante ao overdrive. Parando seus ataques frontais, pois sabia que era inútil, Kevin decidiu confiar em sua agilidade e moveu-se rapidamente para trás do corpo grosso de Eldor. Percebendo Kevin se movendo atrás dele, Eldor se virou a uma velocidade surpreendente. O machado gigante em suas mãos estava coberto por um brilho preto espesso antes que Kevin percebesse e, junto com ele, uma pressão extremamente feroz e imensa caiu sobre Kevin, que foi pego de surpresa. Vaam! Assim que o machado cortou horizontalmente, Kevin sentiu o ar e os arredores vibrarem intensamente. Foi tão rápido que foi impossível desviar. Vendo que não poderia se esquivar, Kevin enfrentou o machado de frente. Clang! Uma grande onda de choque varreu os arredores. Dando 10 passos para trás, Kevin sentiu um gosto de ferro na boca. Jato! Depois de alguns segundos, Kevin não aguentou mais e cuspiu um bocado de sangue. Uaaia! Antes que Kevin tivesse tempo suficiente para recuperar o fôlego, o machado gigante de Eldor veio balançando de cima. Caixa! Esquivando-se do ataque por um fio de cabelo, Kevin viu o machado gigante partir o chão de mármore em dezenas de pedaços. No final eu tenho que usar, hein? Olhando para Eldor, que se preparava para outro golpe, Kevin fechou os olhos e soltou um longo suspiro. E overdrive. Como se todos os seus músculos tivessem sido rejuvenescidos, Kevin sentiu um poder sem precedentes crescer dentro dele. Contraindo as panturrilhas, Kevin apareceu atrás de Eldor. Baque! Cortando para cima, uma cabeça voou no ar e um corpo enorme caiu no chão, espalhando detritos por todo o lugar. Kgggh. Desativando o overdrive, os músculos de Kevin sofreram espasmos continuamente. A dor era tão forte que ele mal conseguiu evitar desmaiar. No final, ele teve que usar overdrive. Os efeitos colaterais do uso de overdrive eram demais para ele. Se não fosse pelo fato de que ele não tinha escolha a não ser usá-lo, ele nunca o teria usado. No final, apesar de ser mais forte que Eldor, sua experiência ainda era muito inferior à dele. Ele queria vencer sem precisar usar o overdrive, mas no final, sem ele, ele não teria conseguido. Gole. 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 Engolindo algumas poções, Kevin se sentiu um pouco melhor. Bem o suficiente para se levantar.
Olhando em volta, Kevin caminhou em direção ao corpo sem cabeça de Eldor. Chá! Cortando a mão de Eldor, Kevin a pegou e se dirigiu para uma grande porta de madeira. Bip! Colocando o dedo na fechadura em frente à porta, Kevin esperou que a porta se abrisse antes de entrar. Esperando do outro lado da porta, Victor se levantou e soltou um suspiro de alívio. Apenas Eldor pode destrancar a porta, isso significa que ele conseguiu certo. Clique. Quando a porta se abriu totalmente, o sorriso de Victor congelou quando ele viu dois olhos vermelhos escarlates olhando em sua direção. Oi, quem é você? Caindo para trás, Victor tremeu enquanto rastejava para trás. O mais longe possível de Kevin. Quem sou eu? Olhando para a triste figura de Victor, Kevin sorriu. Estendendo a mão para cima, ele lentamente cortou em sua direção. Golpear. Baque. Observando a cabeça gorda de Victor rolando no chão, Kevin disse lentamente. Eu sou Kevin Voice. Capítulo 62 Resolver 1. Eles dizem que os humanos eram criaturas adaptáveis. Diante de um cenário externo que alterava seu padrão de comportamento ou modos de vida, o ser humano era uma criatura capaz de se adaptar às novas mudanças que lhe eram apresentadas. Em comparação com as outras raças, os humanos não tinham nada em particular que os destacasse. Os anões eram inteligentes, os elfos tinham grande afinidade com o humano e os orcs tinham constituições fortes. Os humanos não tinham nada disso. Eles não tinham a inteligência dos anões, a forte afinidade dos elfos com a mana, nem tinham físicos tão fortes quanto os orcs. Eles eram apenas um bando de primatas evoluídos aos olhos das três raças. Ainda, depois de cerca de 70 anos, para a surpresa das três raças, a humanidade quase os alcançou. Embora não fossem particularmente notáveis em uma única área, depois de se adaptarem às novas mudanças ao seu redor, eles foram capazes de se tornar rapidamente uma potência que poderia defender confortavelmente seu território de demônios e outras raças. Tudo se resumia a como eles foram capazes de se adaptar às mudanças apresentadas diante deles. Eles não precisavam ser os mais inteligentes. Eles não precisavam ter uma grande afinidade com mana, nem precisavam ter constituições fortes como os orcs. Embora não chegassem perto do nível de orcs, elfos e anões, os humanos eram capazes de controlar o mana, ter um físico forte e criar novas tecnologias e teorias que aumentavam ainda mais seu conhecimento. Adaptabilidade. Embora soasse monótono, provavelmente era o que tornava os humanos tão assustadores. Sentado em frente a um café, tomando um latte gelado enquanto ouvia meu MP3, olhei pela janela. 2 dias se passaram desde que recebi a missão da academia. Surpresa, surpresa, Kevin completou na mesma noite em que recebeu sua missão. Mostrar. Brincadeiras à parte, após o primeiro dia, a maioria das pessoas já havia completado suas missões. Alguns alunos ficaram feridos e alguns até quase morreram, mas por pura sorte, ninguém morreu. Embora eu pudesse ter feito como eles e feito a tarefa no primeiro dia, decidi não fazê-lo. Havia uma razão para minha ação. Por um lado, completar a tarefa tão rápido definitivamente levantaria suspeitas dos professores, e eu só precisava de algum tempo para resolver meu estado de espírito. Já se passaram cerca de 2 meses desde que reencarnei em meu último romance e, apesar de ter visto todo tipo de coisa terrível, ainda não conseguia entender o conceito de morte. Eu meio que me forcei a não pensar sobre isso, mesmo depois de matar Elijah na pós-festa, não fui muito afetado devido aos efeitos da indiferença do monarca. Mas isso foi apenas uma maneira de eu lidar. Para lidar com isso, menti para mim mesma para me fazer pensar que a pessoa que matou Elijah não fui eu, mas outra versão de mim que estava sob o efeito da indiferença do monarca. Eu sabia que isso não era bom para mim, mas se eu não fizesse isso, minha mentalidade teria desmoronado há muito tempo. Mordendo o topo do meu copo de café com leite, olhei para a notificação principal no meu telefone. Tempo restante até a missão expirar, 01D, em 2 horas, e 17 m, em 24 s.
Agora, mais uma vez fui apresentado a um cenário em que tinha que matar alguém. Meu primeiro pensamento quando recebi a missão foi: e vamos usar a indiferença do monarca. Se eu usasse essa habilidade, não precisaria me preocupar em ter pesadelos por uma semana. No entanto, depois de pensar um pouco, decidi não fazê-lo. Eu precisava me acostumar com a morte. Eu precisava reconhecer o fato de que não estava mais na Terra e mais dentro do meu romance, onde a moral era completamente diferente do mundo em que eu costumava viver. Foi difícil. Foi muito difícil. Embora eu já tenha tentado várias vezes, a moral que foi gravada em mim por 32 anos da minha vida não poderia simplesmente ser jogada no ralo como eu desejava. Simplesmente não era possível, mas isso não significava que isso não pudesse mudar no futuro. Embora eu possa não ser capaz de me acostumar a matar imediatamente, eventualmente chegará um momento em que finalmente serei indiferente a matar. Embora fosse difícil, não era impossível. Tudo o que eu precisava fazer era adaptar. Plap. Colocando meu café com leite agora vazio, levantei-me e saí do café. Olhando resolutamente para o cronômetro de contagem no meu telefone, voltei para a mansão para que eu pudesse fazer todos os preparativos. Hoje eu tentaria matar conscientemente sem a ajuda de indiferença do monarca. Embora eu soubesse que esse dia acabaria chegando, isso não me impediu de sentir uma pitada de ansiedade em meu coração. Matar sem a ajuda de nada. Essa foi a minha determinação. 22 horas. Do lado de fora de um local cheio de pessoas, fiquei no topo do prédio oposto, observando silenciosamente o perímetro do local. Dentro do local que eu estava olhando, uma festa de máscaras estava sendo realizada. Pessoas usando máscaras dançando e conversando podiam ser vistas em todos os lugares. Isso foi bastante inconveniente para mim, pois tive dificuldade em encontrar meu alvo por causa disso. A festa de máscaras foi uma festa comemorativa em comemoração à inauguração do prédio. O anfitrião da festa era, e meu alvo atual, Karzar. De acordo com os arquivos que me foram enviados, meu alvo era o chefe de uma pequena organização de drogas que vendia e comercializava drogas potentes com o Berg. Apesar do fato de que a organização que ele controlava era pequena, ele ganhava uma boa quantia de dinheiro. O suficiente para pagar um prédio inteiro. O prédio que ele acabou de comprar era apenas um prédio que comprou para mostrar sua riqueza aos outros, e era uma das muitas outras propriedades que possuía. Depois de olhar com cuidado, finalmente consegui localizar meu alvo. Apesar de todos estarem usando máscara, meu alvo foi surpreendentemente fácil de identificar. Usando uma máscara dourada que cobria apenas os olhos, Carl tinha um grupo de pessoas o seguindo. Eles provavelmente eram seus guarda-costas. Franzindo a testa ligeiramente, pensei que algo estava estranho. Ele estava sendo muito óbvio. Apesar de ser uma festa de máscaras, ele não tentou esconder quem ele era. Se ele não fosse tão óbvio, eu provavelmente teria mais dificuldade em localizá-lo. Talvez ele tenha percebido o que estava acontecendo nos últimos dias? Eu pensei enquanto olhava para isso de uma perspectiva diferente. Se sim, fazia sentido. Quero dizer, quem não ficaria mais cauteloso depois de ver muitos figurões desaparecerem em questão de dias? Ele atualmente vivia seus dias sem saber se seria uma daquelas pessoas que desaparecem da noite para o dia. Eu também teria ficado paranoico. Olhando para a figura de Carl caminhando para o local acompanhado pelos muitos guarda-costas, medi a distância entre nós. Em termos de distância, eu provavelmente estava a algumas centenas de metros de distância. Embora não fosse longe, também não era perto. Eu precisava matá-lo antes que ele partisse para sempre. Se ele conseguiu sair antes que eu pudesse matá-lo, talvez não consiga encontrar outro bom momento para matá-lo. De qualquer forma, meu trabalho hoje era simples. Eu só tive que esperar meu alvo sair antes de matá-lo. 23 horas. O sol já havia se posto há muito tempo e o que o substituiu foi o suave luar que iluminava as ruas ao redor.
As lanternas das ruas iluminavam intensamente as ruas de Auberge, pois ocasionalmente alguns carros passavam à distância. O baile de máscaras estava chegando ao fim. Carros luxuosos chegavam ao local um a um, e pessoas enfeitadas com vestidos extravagantes e máscaras cheias de padrões estranhos saíam do prédio e entravam nos carros que logo se afastavam. Quando eles saíram, o rugido do motor do carro podia ser ouvido não muito longe de onde eu estava. 23h30. Uma limusine preta chegou em frente ao local da festa. Logo, 2 pessoas saíram do prédio e seguiram em direção à limusine. Vendo as 2 pessoas deixarem o local, imediatamente fiquei alerta e preparado para o que estava por vir. Meu alvo, Karl Zarr, finalmente deixou o local. Embora eu pudesse tê-lo matado enquanto ele ainda estava no local, havia uma grande chance de as coisas ficarem problemáticas se eu o matasse na frente de todos. No final, só pude esperar que ele saísse do prédio e atacasse. HM. Quando estava prestes a fazer meu movimento, parei e olhei para Karl. Tirando a máscara, a figura de um Karl de repente se transformou na figura de um jovem na casa dos 30. Arregalando os olhos, virando abruptamente a cabeça para a esquerda, pude ver um carro preto acelerando ao longe. Merda, e eu fui enganada. Esse cara era muito mais catiônico do que eu esperava. Depois de muitos figurões desaparecerem nos últimos 2 dias, percebendo que algo estava estranho, Karl não se arriscou e investiu pesadamente em segurança, bem como em métodos para evitar ser assassinado. O cara que estava fingindo ser ele provavelmente estava usando uma máscara de pele superior que durou algumas horas, o que significa que, depois que o tempo acabasse, a máscara não funcionaria mais. Olhando para o carro preto que se afastava em alta velocidade, um sorriso malicioso apareceu em meu rosto. Seu plano era honestamente muito bom, e pena que ele estava sendo alvo de mim. Antes de vir para cá, fiz uma investigação completa das áreas próximas. Eu tinha memorizado todas as ruas do raio próximo. E eu sabia exatamente qual caminho ele iria tomar. Pulando do prédio em que estava, aterrissei suavemente no chão e acelerei em direção à distância. Virando à esquerda e à direita de alguns prédios, aumentei meu ritmo ainda mais. Foi uma corrida contra o tempo. Como sua casa principal ficava na direção oposta, eu sabia exatamente qual estrada ele tomaria para voltar para casa. Embora possa parecer que eles me expulsaram, eu já sabia que nossos caminhos iriam se cruzar muito em breve. Vamos ver se você consegue realmente escapar das minhas mãos. Capítulo 63 – Resolver 2. Movendo-me rapidamente pelos becos de Auberge, pegando meu telefone, verifiquei rapidamente o mapa dos arredores. Apesar de não saber a posição atual do carro, pude estimar quanto tempo ele levaria para chegar à estrada principal que ficava a poucos quarteirões de minha posição atual. Se as coisas estivessem indo como eu previa, em aproximadamente 15 minutos eles chegariam à estrada principal. Olhando para o ponto vermelho no mapa que marcava a minha posição, franzi levemente a testa e aumentei minha velocidade. Foda-se, eu definitivamente deveria ter uma arte de movimento depois disso. Enquanto corria, não pude deixar de amaldiçoar minha velocidade. Embora minha classificação tenha aumentado e minha velocidade junto com ela, parecia que ainda faltava no departamento de velocidade. Felizmente, como eu estava cortando diretamente os prédios para chegar ao meu destino, a distância percorrida foi muito menor em comparação com o carro que precisava passar por algumas estradas adjacentes que se conectavam à estrada principal. Uf, este deve ser o caminho certo. Ofegante, depois de ter corrido a toda velocidade por 10 minutos seguidos, apoiei-me nos joelhos e olhei para a frente. À minha frente havia uma estrada deserta mal iluminada pelas lâmpadas da rua que ficavam ao lado da estrada. As calçadas estavam vazias e todas as casas próximas à estrada estavam com as luzes apagadas. Verificando meu telefone e confirmando que estava no destino certo, peguei meu MP3 e rolei minha lista de reprodução. Eu precisava de algo para tirar minha mente do que aconteceria a seguir. E que melhor maneira do que através da música. Vamos com isso. Sonata ao Luar.
Beethoven. 0h15h. Mais volume. Sentindo a brisa da noite, parei em frente à estrada deserta. Vroom. Estava na hora. Assim que apertei o play do meu MP3, do outro lado da estrada, um carro preto acelerou em minha direção. Olhando para o carro que se aproximava, fechei os olhos e saboreei a música que tocava em meus ouvidos. Full. Bip. Bip. Ignorando o bip vindo do carro que se aproximava, deixando escapar um longo suspiro, canalizei minha mana na ponta da minha espada e desenhei um círculo no ar. Lentamente, um círculo translúcido amarelo apareceu na minha frente. Seguindo o primeiro círculo, desenhei um segundo e um terceiro. Ir. Empilhando-os juntos, empurrei-os para o veículo que se aproximava. Voam. Skreek. Percebendo os círculos vindo em sua direção, o carro guinchou e desviou para o lado enquanto o motorista tentava evitar os anéis. No entanto, era tarde demais. Apesar da tentativa do motorista de desviar dos círculos, eles ainda atingiram o carro de costas, fazendo-o girar algumas vezes antes de bater contra um poste de luz. Baam! Nada mal. Olhando para os meus anéis agora espalhados, não pude deixar de concordar com a cabeça em satisfação. Antes de vir para Auberge, meus círculos duravam apenas 2 segundos e não tinham substância. Depois de vir para Auberge, não parei de treinar nenhuma vez. Embora a quantidade de tempo que treinei tenha diminuído consideravelmente, isso não me impediu de melhorar minha segunda arte de espada, Anel de Vindicação. E graças a isso, embora não tenha conseguido aumentar o tempo que os anéis podiam permanecer no ar, consegui dar substância a eles. Significando que agora, acertar um anel era o mesmo que acertar matéria real. E porque consegui bater o carro na traseira, interrompi seu impulso, fazendo-o girar e bater no poste. Essa técnica era essencialmente uma tática semelhante à manobra do pit que a polícia usava, mas sem a necessidade de usar outro carro. Plac. Ah, merda. Abrindo a porta do carro, saiu um indivíduo bastante bonito, de cabelos castanhos curtos e olhos verdes. Olhando em volta e me notando parado no meio da estrada, os olhos do belo indivíduo se estreitaram. Então você deve ser um daqueles ratos enviados pela fechadura. Atrás dele, mais 4 indivíduos saíram do veículo. Todos eram bons ternos pretos, e exceto por alguns cacos de vidro em suas roupas, pareciam relativamente ilesos. Olhando para trás, o jovem sentiu uma onda de confiança crescer dentro dele quando começou a falar com mais confiança. Há muito tempo sei que eu era um alvo possível. Esperava que não tivesse chegado a isso, mas parece que no final, vocês, pragas da Eclusa, estão planejando limpar toda Auberge. Cutucando os guardas atrás dele para avançar, o belo indivíduo sorriu e disse: Vou te dar uma chance, saia agora antes que as coisas fiquem sérias. Removendo um dos meus fones de ouvido, balancei a cabeça e olhei para o belo indivíduo que se escondia atrás de seus 4 guarda-costas. Receio ter que desapontá-lo lá, Sr. Zar. Veja, se eu não o matar, há uma grande chance de eu ser reprovado no meu ano. Era verdade. Como minhas notas teóricas eram um lixo absoluto, se eu não completasse esta missão, havia uma grande chance de eu ser reprovado neste curso. Simplificando, não tive outra opção a não ser completar esta missão. Franzindo a testa, o rosto de Carlos se enrugou quando ele disse sombriamente: Eu te dei uma chance, mas você estragou tudo. Sinalizando com os dedos para 3 dos 4 guardas diante dele, instantaneamente 3 auras classificadas irromperam envolvendo a rua e eu. Já que você não me deixa escolha, acho que você deve morrer. Sentindo as 3 auras direcionadas em minha direção, permaneci indiferente. Colocando meu fone de ouvido de volta no ouvido, canalizei a mana para dentro do meu corpo e me acostumei com a pressão vinda dos 3 guardas. Ignorando os 3 indivíduos classificados, meus olhos nunca se desviaram do 4º membro que ficava ao lado de Carl. Semelhante aos outros 3 guardas, ele usava um terno preto.
Ele tinha longos cabelos negros que caíam sobre os ombros e seu rosto anguloso parecia extremamente cruel. Embora ele estivesse escondendo, ele foi classificado. Toda a sua presença era drasticamente diferente em comparação com os outros três. Parecia que uma Python cruel estava olhando para mim, pronta para me estrangular a qualquer momento. Ele estava em outro nível. Percebendo minha expressão indiferente, Carl franziu a testa e olhou para o guarda que estava ao lado dele. Olhando para Carl, o guarda acenou com a cabeça e deu um passo à frente. Voam. Instantaneamente, uma pressão que estava em um nível diferente em comparação com os três guardas engolfou toda a rua. Tirando uma adaga do bolso, o guarda sorriu enquanto lambia lentamente a lâmina da adaga. Já faz um tempo que não me divirto. Vendo seu movimento de guarda mais forte, Carl sentiu uma onda de confiança invadi-lo enquanto comandava os outros guardas. Mate ele! Ouvindo o comando de Carl, os três guardas graduados moveram-se instantaneamente e correram em minha direção. Olhando para os guardas vindo em minha direção, meus olhos dispararam levemente para o guarda que estava atrás deles. Embora parecesse que ele não iria atacar, e eu sabia que ele provavelmente iria me atacar quando eu menos esperasse. Ele provavelmente iria atacar assim que visse uma abertura. Portanto, soltando um longo suspiro, minha aura classificada instantaneamente envolveu toda a rua enquanto a luz branca começou a emanar do meu corpo. Batendo em minha espada, uma luz branca brilhante envolveu instantaneamente toda a rua. O segundo movimento do estilo Keiki, corte horizontal. Clique. Baque. 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 Assim que a luz diminuiu, três cabeças puderam ser vistas rolando no chão. Mordendo os lábios e sem olhar para trás, encarei Carl e o outro guarda. Acabei de matar conscientemente três pessoas. Apesar de tentar o meu melhor para não demonstrar, minha mente estava em um estado de turbulência. Culpa, vergonha, raiva, ressentimento, muitas emoções entravam e saíam constantemente de minha mente enquanto eu lutava desesperadamente para manter minha mente intacta. Eu não podia desmoronar ainda. Pelo menos não até eu terminar minha missão. O que acabou de acontecer? Cambaleando alguns passos para trás, Carl quase caiu ao olhar para as cabeças dos três guardas no chão. Olhando para sua guarda restante, Carl disse fracamente: Edmund, você pode matá-lo, certo? Ouvindo a voz de Carl se recuperando de sua surpresa, o guarda graduado, Edmund, lambeu os lábios e acenou com a cabeça. Isso pode ser mais divertido do que eu pensava. Lançando-se em minha direção, Edmund apontou sua adaga na direção de minha garganta. Olhando para Edmund vindo em minha direção, instantaneamente corri alguns passos para trás e desenhei um círculo no ar com minha espada. Como uma cobra, a adaga corria pelo ar em velocidades incríveis enquanto se dirigia em minha direção. Clank! Cortando o círculo, ele logo se quebrou em milhões de pedaços, e a adaga logo apareceu diante de meus olhos. Olhando para a adaga que estava a apenas alguns centímetros do meu rosto permaneceu indiferente. Embora o círculo não conseguisse bloquear o ataque, não importava porque tudo que eu queria era ganhar tempo suficiente para recuperar minha posição. Clique. Clank. Rapidamente repelindo a adaga com minha espada, dei de cara com Edmund e dei alguns passos para trás. KKKK. Empurrado para trás, Edmund sorriu selvagemente enquanto dizia: Nada mal. Balançando a adaga no ar, Edmund mudou-a para a mão esquerda e mais uma vez disparou em minha direção. Percebendo que ele vinha em minha direção, rapidamente desenhei 3 círculos no ar. Empilhei-os juntos e os empurrei na direção de onde vinha a adaga. Eu precisava ganhar mais tempo. Eu precisava de 5 segundos. 5 segundos para poder acumular psions de vento suficientes para revestir minha espada e usar o primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Somente através desse movimento eu poderia matá-lo. Truque inútil.
Vendo os 3 círculos indo em sua direção, um brilho verde cobriu o corpo de Edmund enquanto ele jogava sua adaga no ar e a agarrava com as 2 mãos antes de esfaquear os círculos. Colidir. 2. Como se os círculos das árvores fossem feitos de papel, eles instantaneamente se quebraram em 1 milhão de partículas. Merda! Olhando para a adaga apontada em minha direção, mordi meus lábios até o sangue cair no meu queixo e apenas me movi ligeiramente para o lado. 3. Jato. KHHHIA. Perfurando meu ombro até que a ponta da adaga pudesse ser vista aparecendo do outro lado das minhas costas, encarei Edmund que me olhou com uma expressão de choque. 4. Seu bastardo louco. Sorrindo levemente eu disse. Sim, eu também acho. 5. O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Baque. KHHH, uf. Agarrando meu ombro que estava sangrando muito, ofeguei pesadamente enquanto minha visão embaçava ligeiramente. Não chegue perto de mim. Tentando vigorosamente recuperar minha compostura, rapidamente me dirigi para meu alvo, Karzar. Você quer dinheiro? Mulheres? Fama? Eu posso te dar qualquer coisa, por favor não me mate. Eu não quero morrer. Pegando um dos fones de ouvido que caiu de uma das minhas orelhas, coloquei-o de volta e ignorei os apelos de Carl. Chegando antes de Carl, soltei um longo suspiro e levantei minha espada. Olhando para seu estado lamentável, comecei a hesitar um pouco e mais depois de pensar em todas as coisas horríveis que ele fez ao ler seu relatório, eu firmei minha vontade e cortei. Jato. Baque. Limpando o sangue de Carl do meu rosto, soltei um longo suspiro e olhei para a lua cercada pelas estrelas. Acho que agora realmente faço parte deste mundo. Capítulo 64. O que vai acontecer? É ele? Ele realmente se machucou em uma missão tão simples? Ele realmente parece fraco. Andando sem rumo pela mansão, ignorei os sussurros e olhares vindos de alguns dos alunos que cruzei pelo caminho. Ontem à noite, depois de cumprir a missão, voltei para a mansão todo arrasado. Meu braço inteiro sangrava profusamente e minhas roupas estavam todas rasgadas. Embora eu não tenha desmaiado, para as pessoas que me viram voltar, parecia que eu tinha passado pelo inferno. Como eu tinha alguma notoriedade, a notícia do meu estado maltratado se espalhou por todos os alunos e logo me tornei o assunto quente dos primeiros anos. Como as missões que recebemos não eram segredo dos outros alunos, depois de um pouco de pesquisa, as pessoas imediatamente descobriram quem era meu alvo e notícias de que fui espancado por um indivíduo classificado se espalharam pela academia. No final, isso resultou em eu me tornar o alvo das piadas dos primeiros anos. Fraco. Perdedor. Lixo. Caminhando pelo corredor, fui chamado de todos os tipos de nomes difamatórios por todos que me viam. Em um dia normal, eu teria resmungado e xingado as pessoas falando mal de mim, mas hoje, olhando para minhas mãos, lembrei-me do momento em que minha espada ceifou a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu matei. Não dormi a noite toda. Agora, para as pessoas ao meu redor, eu provavelmente parecia um cadáver sem vida que vagava sem rumo pela mansão. Minha mente repetia os momentos em que colhi a vida dos 4 guarda-costas. Eu podia me lembrar nitidamente do rosto suplicante de Carl enquanto ele implorava para que eu o poupasse. Soltando um longo suspiro e olhando para o teto do corredor, tentei acalmar minha mente. O que aconteceu já aconteceu. Não havia como voltar atrás. Eu tinha matado e precisava seguir em frente. Esta não seria a única vez, e com certeza não seria a última vez. Este foi o caminho que escolhi para mim e, portanto, tive que assumir a responsabilidade por minhas decisões. Além disso, havia algo mais importante com o qual eu precisava me preocupar. O massacre de Oberg. O segundo grande evento no primeiro arco do romance.
Amanhã às 21h45, último dia da viagem, quando todos estiverem dormindo, acontecerá um ataque organizado. Embora seus alvos principais fossem Kevin e os outros alunos mais fracos não foram poupados de sua perseguição. Significando que eu também não estava seguro. Embora eu decidisse não interferir, precisava me preparar para o que estava por vir. Colocando minha mão no meu queixo, eu caí em pensamentos profundos. Primeiras coisas primeiro, e eu precisava memorizar toda a planta do edifício. Eu precisava encontrar um bom local onde pudesse ter uma boa visão do que estava acontecendo, bem como atrair o mínimo de atenção. A razão pela qual eu precisava de uma boa visão do que estava acontecendo era para que eu pudesse ignorar qualquer coisa que se desviasse do enredo. Eu não queria que outro incidente como aquele com Amanda acontecesse. Felizmente, eu tinha o livro misterioso comigo. Com ele, eu poderia mais ou menos dizer se algo fora do normal iria acontecer. Se algo que se desviasse do enredo acontecesse, era meu trabalho impedir a qualquer custo. Em segundo lugar, eu precisava me recuperar rapidamente dos ferimentos que sofri ontem. Apesar do fato de eu ter poções de cura, elas não podiam curar todos os meus ferimentos tão rapidamente. Especialmente desde que todo o meu ombro foi perfurado e meus músculos do ombro foram rasgados. Eu ainda precisava de um dia inteiro para curar completamente meu ombro. Agora, toda a minha mão direita dói como um inferno. Apenas o menor movimento e eu sentiria uma dor eletrizante percorrendo meu corpo. Embora eu pudesse resistir, ainda preferiria estar nas melhores condições para amanhã. Por fim, eu precisava resolver minha mentalidade. A partir de agora, eu não estava no estado de espírito certo para ser colocado em outro cenário que exigia que eu colhesse vidas. Eu simplesmente não conseguia. Apenas o pensamento de eu matar novamente estava fazendo minhas mãos tremerem incontrolavelmente. Eu não estava mentalmente pronto para passar por tal experiência novamente. No final, eu já havia decidido que para amanhã usaria a indiferença do monarca durante todo o evento. Só depois de matar pela primeira vez ontem percebi quantas falhas eu tinha, tanto em combate quanto em mentalidade. Eu estava muito emocionado. Apesar de eu tentar o meu melhor para superar o fato de ter matado alguém, o pensamento de que futuro estava à minha frente e quantas vidas mais eu tiraria me fez questionar minha humanidade. Eu estava certo? Tudo o que eu estava fazendo estava realmente bem? Matar era a resposta correta? Pensamentos conflitantes continuamente fermentavam dentro de minha mente enquanto eu tentava encontrar a resposta correta. No final, eu ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de ser capaz de enfrentar com confiança demônios e vilões. Suspirando e me livrando de todos os meus pensamentos distrativos, eu rapidamente fui para o meu quarto e comecei a me preparar para amanhã. Estes provavelmente serão os 2 dias mais longos da minha vida. Bang! 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 Uf, uf, uf. Parado sem camisa dentro de uma sala vazia cheia de manequins de treinamento, um indivíduo extremamente bonito ficou no meio da sala fortemente ofegante. Seu corpo perfeitamente afiado estava encharcado de suor e seus olhos estavam vermelhos. Gole. Tomando uma poção e recuperando um pouco de sua resistência, o jovem rapidamente correu para um dos manequins de treinamento e o socou com toda a força. Morra, morra, morra. Bang. 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 Xingando e socando continuamente o manequim até ficar sem ar, pequenas ondas de choque se espalharam pela sala enquanto o som da colisão entre seus punhos e os manequins reverberava pelo local. Exatamente 30 minutos depois de bater continuamente nos manequins, o jovem deitou no chão com muita falta de ar. Olhando para o teto, ele apertou a mandíbula com força e cobriu os olhos com o braço. O que me falta? Relembrando as conquistas de Kevin na primeira noite em que a missão foi atribuída, Jim não pôde deixar de sentir uma enorme parede diante dele. Era como se uma parede que ele não pudesse escalar estivesse diante dele. Não importa quanto trabalho ele colocasse, ele não conseguia encontrar nenhuma maneira de preencher a lacuna entre ele e Kevin.
Kevin era muito mais talentoso do que ele. Ele deveria simplesmente aceitar o fato de que Kevin era melhor do que ele? Droga. Bang. Cerrando o punho com força, Jim socou o chão com força. Não posso aceitar isso. Mesmo que meu talento não seja tão bom quanto o dele, tenho acesso aos melhores recursos e facilidades. Isso deveria ser o suficiente para eu poder me tornar melhor que ele. Kevin, que era órfão e nada conseguiu superar aquele que nasceu com uma colher de ouro? Ele não podia aceitar. Não havia como ele aceitar. Gole. Recuperando um pouco de sua energia, Jim imediatamente engoliu outra poção e se levantou. Eu vou superar você, não importa o que. Bang. Correndo em direção a um dos manequins de treinamento, ele mais uma vez começou a treinar até não aguentar mais. Esse processo se repetiu continuamente até que seus punhos estivessem sangrando e machucados. No final, só depois de desmaiar de excesso de trabalho é que ele parou de treinar. Dentro de um pequeno e aconchegante café decorado com belas plantas e velhas mesas e tábuas de madeira, duas jovens estonteantemente bonitas estavam sentadas uma de frente para a outra. Bebendo um pouco de mocha quente, uma das duas garotas deslumbrantes que tinham cabelo castanho cremoso curto olhou para a garota na frente dela e disse: Diga, Amanda, você notou algo estranho acontecendo nos últimos dias? Olhando para Emma, Amanda franziu a testa por um segundo antes de balançar a cabeça. Não. Realmente? Franzindo a testa um pouco, a testa de Emma relaxou. Talvez seja só eu. Nos últimos dias, Emma teve uma sensação de desconforto. Ela constantemente sentia como se alguém estivesse de olho nela. Era meio perturbador, mas no final, ela só conseguia pensar nisso como sendo paranoica. Com todas as coisas que estavam acontecendo com a família Parker, ela não pôde deixar de se tornar mais sensível ao seu redor. Já que ela não podia provar suas deduções, ela só podia rezar para que fosse apenas seu equívoco. Balançando a cabeça e mudando de assunto, Emma olhou para Amanda e disse: A propósito, você ouviu sobre o último boato? Inclinando a cabeça para o lado, Amanda balançou a cabeça. Assim, você não é do tipo que se preocupa com esse tipo de coisa. Percebendo que Amanda não se importava com fofocas ou qualquer outra coisa, Emma recostou-se na cadeira e murmurou baixinho. Bem, não é nada particularmente emocionante e apenas sobre o cara estranho que senta no lado esquerdo da classe. Ao ouvir a palavra estranho e no lado esquerdo da classe, a sobrancelha de Amanda saltou ligeiramente quando ela disse: HM? Quem? Surpresa com o súbito interesse de Amanda, Emma olhou para ela com uma expressão estranha. Não tenho certeza do nome dele, mas ele é o cara esquisito que senta do lado esquerdo da sala e sempre embainha e desembainha sua espada no meio do campo de treinamento. Franzindo as sobrancelhas, Amanda disse: E quanto a ele? Percebendo algo estranho no comportamento de Amanda, Emma semicerrou os olhos e disse: Por que você está tão interessado de repente? Você geralmente não se importa com essas coisas. Percebendo que estava sendo um pouco insistente, Amanda ignorou e disse: Ah, não é nada demais. Ele estava na minha exploração alimentar eletiva, então eu só estava curioso. Não acreditando nela, os olhos de Emma se estreitaram enquanto ela examinava Amanda. No final, depois de ver a cara de indiferença de Amanda, ela desistiu e disse: Não é nada interessante, é só que ele agora é apelidado de o primeiro ano mais fraco e outros apelidos estúpidos como esse. Surpresa, Amanda não pôde deixar de levantar a sobrancelha enquanto repetia: O primeiro ano mais fraco? Assentindo com a cabeça e vendo a confusão de Amanda, Emma continuou: Aparentemente, isso decorreu do fato de que alguns alunos o viram voltar todo machucado ontem à noite e depois de verificar qual missão ele tinha, descobriram que ele só tinha que lidar com um Zening classificado. Ao ouvir a conversa de Emma, Amanda não pôde deixar de franzir a testa. O que ele estava pensando? Quanto mais ela sabia sobre ele, mais misterioso ele se tornava.
Voltando derrotado depois de enfrentar um único indivíduo classificado? Como diabos, ela acreditaria nisso? Não havia como mesmo o cara que matou Elijah, um vilão ranqueado, se machucar de um indivíduo ranqueado. Ele deve ter fingido sua lesão ou algo mais deve ter acontecido. Oi, Amanda. Tirando Amanda de seus pensamentos, foi Emma quem fez beicinho para ela. Foi você quem me pediu para contar sobre os rumores que giram em torno daquele aluno e ainda assim você nem está prestando atenção. Ah, desculpa. Balançando a cabeça, Emma suspirou e olhou para o relógio. Bem, tanto faz, já é hora de voltarmos de qualquer maneira. Levantando-se e vestindo a jaqueta, ela olhou para Amanda e disse: Vamos. Assentindo com a cabeça, Amanda se levantou e saiu com Emma. Ao longo do caminho, Amanda não pôde deixar de pensar mais uma vez em Ren, que a salvou durante a festa. Exatamente qual era seu verdadeiro objetivo. Capítulo 65 O que vai acontecer 2. HMMMM. Olhando para as plantas do prédio através da função holográfica do meu tablet, caí em uma profunda reflexão. Já era o dia seguinte, e hoje era o dia que iria começar o evento O Massacre de Auberg. Depois de correr pela mansão a noite toda ontem, finalmente consegui obter as plantas do prédio e olhando para elas agora, não pude deixar de pensar em uma coisa. Grande. A mansão era grande. E quando quero dizer grande, quero dizer muito grande. Se excluirmos todas as instalações externas, a mansão era do tamanho de um estádio de futebol. Tinha 5 níveis, sendo o nível inferior um estacionamento com vários carros e o térreo local onde ficavam a recepção e o refeitório. O primeiro e segundo andares eram onde ficavam os quartos de hóspedes, com os professores ficando no segundo andar e os alunos no primeiro andar. O último piso dispunha de uma piscina exterior com instalações de treino que os alunos podiam utilizar a qualquer hora do dia. Embora não fossem tão avançados quanto os da Eclusa, ainda estavam equipados com equipamentos de última geração, como salas de gravidade e manequins de treinamento. Apoiando o corpo com os braços sobre a mesa, examinei atentamente as plantas do prédio. Precisava analisar cuidadosamente todas as saídas e pontos de entrada do edifício. Onde estavam localizadas as saídas mais próximas e mais distantes da minha localização, bem como quais áreas eram as mais seguras. Apertando o holograma para ampliar, observei cuidadosamente o layout dos andares 1 a 3. O objetivo dos assassinos era se infiltrar nos 3 andares superiores, bem como no piso inferior. Se não me lembro mal, por volta das 20 horas os assassinos vão se infiltrar na mansão quando o banquete do jantar de fim de viagem estava sendo realizado. O plano deles era atacar cada aluno assim que eles voltassem do banquete do jantar. O que significa que, quando o banquete terminou, os preparativos do assassino estavam prontos. Os assassinos mais fortes atacarão os professores para que possam segurá-los e impedi-los de ajudar os alunos. Segundo o que escrevi na novela, o reforço virá exatamente 1 hora após o ataque, e será a dona que com sua força ao lado de outro professor conseguiu matar sozinha a maioria dos assassinos do segundo andar. Então, por 1 hora, o objetivo do aluno era sobreviver. Depois de 1 hora, a maioria dos assassinos teria sido morta por Donna, que então ajudaria Kevin e o resto. Embora eu tenha dito que o objetivo era sobreviver por 1 hora. Era mais fácil falar do que fazer. Os assassinos que atacaram os alunos foram classificados de A e eram altamente qualificados e experientes. Isso significava que, mesmo que os alunos lutassem contra um assassino de nível equivalente, havia uma grande chance de eles ainda perderem devido à falta de experiência. Felizmente para mim, porque ninguém sabia da minha força, pude mais ou menos rapidamente me livrar das pessoas que estavam atrás de mim e vigiar a situação com cuidado. Agora a verdadeira questão era: como proceder a partir de então? Eu me livro silenciosamente de alguns dos assassinos ou me escondo? 1. Acho que a primeira opção não seria realmente plausível, pois preciso levar em consideração o que minha intromissão faria.
Havia uma chance de estragar o enredo se matasse alguns dos assassinos que deveriam desempenhar um papel importante neste cenário. No final, depois de pensar um pouco, decidi que a melhor opção para mim agora era ficar parado, e só interferir era quando eu precisava me defender. A intromissão excessiva da minha parte pode causar futuras anomalias na trama, o que pode criar cenários indesejados, como na festa pós-festa. Tudo bem, acho que é isso. Checando meu relógio e vendo que já eram 18h30, fechei meu tablet e fui para o chuveiro. Em 30 minutos, eu precisava me vestir e ir até onde seria o jantar de fim de viagem. Suspirando, já me imaginava passando por 1 hora de longos discursos chatos que pareciam durar uma eternidade. O engraçado era que durante aqueles discursos chatos, assassinos se infiltravam no prédio. Mesmo que eu quisesse avisá-los sobre o perigo iminente, era provável que zombassem e rissem de mim. Eu adoraria nada mais do que ignorar todos aqueles discursos longos e chatos, mas não é como se eu pudesse simplesmente dizer no momento: estamos sendo cercados por vários assassinos e muitos de nós vamos morrer, então apresse-se e termine seus discursos e pegue pronto para se defender. Além disso, com minha reputação atual, havia uma grande chance de ninguém me ouvir. Na verdade, eu provavelmente seria ridicularizado. Bastardos. No final, depois de tomar um banho rápido e vestir uma roupa nova, fui em direção ao refeitório com pensamentos pesados. Refeitório, 20h15. Depois de me infiltrar na instalação e eliminar a pessoa responsável pelas comunicações faz cerca de 1 hora desde que entrei no refeitório, e o mundo ao meu redor ficou preto e branco. Eu estava tendo problemas para manter minha mente focada. 1 hora. Passei por 1 hora de discursos indiretos de diferentes professores e representantes falando sobre como eles estavam orgulhosos de nós e o que aprenderam durante a viagem. De como os monstros foram processados e do que aprenderam durante sua missão. Eu quero morrer. Quem pensou que fazer discursos tão longos fosse uma boa ideia? Honestamente, prefiro ser atacado por vários assassinos ao mesmo tempo, em vez de ouvir mais esse jargão. Suspirando e olhando para a esquerda e para a direita, pude ver alguns alunos em situações semelhantes, pois eles também pareciam estar à beira de desmaiar de tédio. Depois desta longa viagem, eu vi o crescimento de muitos de vocês e posso dizer com confiança que vocês estão lentamente se moldando para se tornarem heróis fortes e capazes que logo carregarão o pesado fardo de proteger a humanidade dos demônios. Erguendo a taça de vinho, o atual professor que falava olhou para todos e disse: é com muito orgulho e honra que gostaria de encerrar meu discurso saudando os futuros heróis do nosso mundo. Aplaudir. 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 Depois de terminar seu discurso, uma onda de aplausos envolveu todo o refeitório abafando todos os outros sons. Eu também bati palmas. Mas por uma razão totalmente diferente. Tudo bem, pessoal, acalmem-se, acalmem-se. Levantando-se, o professor da classe 17 gesticulou para que todos se acalmassem. Connor Norvac. Esse era o nome do professor encarregado da classe 17, e apesar de não ser um herói classificado, ele ainda era um formidável herói classificado S que até contribuiu na derrota de um demônio classificado como Marquês. E pelo jeito que ele se comportou, eu pude ver como ele derrotou um demônio classificado como Marquês. Ele junto com Donna massacrou a maioria dos assassinos que os impediram de ajudar os alunos e seriam fundamentais no futuro para alguns eventos que envolveram Kevin. Olhando para ele, sua presença engolfou completamente todo o salão, fazendo com que a maioria dos alunos parassem o que estavam fazendo. Eu também me senti sobrecarregado. Parecia que um urso enorme estava olhando para mim pronto para arrancar minha cabeça a qualquer momento. Sua aparência me lembrou de um viking que eu costumava ver nos filmes. Ele tinha cerca de 2 metros de altura e ombros largos e maciços. Abaixo de seu nariz havia uma longa barba loira que parava no meio de seu pescoço, e seus olhos azuis marinhos e longos cabelos loiros que caíam em cascata até as costas o faziam parecer muito bonito.
Seus músculos, que eram 3 vezes maiores que os meus, eram extremamente impressionantes, e sua camiseta branca, que era muito justa para seu corpo, enfatizava perfeitamente seu contorno volumoso. Levantando-se e olhando para todos na sala e certificando-se de que todos estavam quietos, a voz profunda de Connor ressoou pelo corredor. Eu sei que a maioria de vocês está entediado com todos aqueles discursos chatos. Se eu tivesse que ser honesto, eu também estou à beira da morte devido ao quão chatos eles eram. Parando no meio do caminho, Connor fez uma pausa e sorriu quando uma onda de risadas pôde ser ouvida de vários alunos e professores. Vou ser breve e fazer um breve anúncio. Depois de esperar que o salão ficasse em silêncio, Connor continuou. Sua tarefa de trabalho pode ser entregue logo após o retorno da viagem e hoje, além de relaxar e se divertir, você não precisa fazer mais nada. Não quero entrar em muitos detalhes sobre o que você precisa para fazer, como você pode apenas perguntar ao seu professor sobre os detalhes do trabalho. Tudo o que eu quero que vocês saibam é que o prazo para suas tarefas é 2 dias após a viagem e seu grupo será avaliado com base no que você apresentar. Olhando em volta e vendo que todos entenderam o que ele disse, Connor sorriu e disse: Então, para concluir, por favor, divirtam-se pelo resto do dia. Vocês merecem. Aplaudir. 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 Terminado de falar, Connor sentou-se e tomou um grande gole de sua bebida em meio à onda de aplausos de alunos e professores. Logo depois, todos os alunos se dispersaram e foram para a área do buffet enchendo seus pratos com todo tipo de comida deliciosa. Tudo bem. Olhando para os alunos indo em direção à área de alimentação, verifiquei meu relógio e soltei um longo suspiro. Eram 20h30 e em pouco mais de 1 hora o evento iria começar. Se eu dissesse que não estava nervoso seria mentira. Parecia que 1 milhão de borboletas estavam voando dentro do meu estômago me fazendo perder o apetite. Olhando em volta e vendo todos os alunos e professores rindo alegremente e conversando uns com os outros, uma pequena parte de mim se sentiu culpada. Muitos deles morrerão. E apesar de saber disso, não fiz nada para impedir. Acho que esse foi o preço que tive que pagar como autor deste romance. Gole. Pegando uma taça de vinho de um dos garçons, bebi tudo de uma só vez. Aia! Olhando para o copo vazio em minhas mãos, pensei. Eu realmente preciso de um pouco de álcool adequado. 21h30. Faltam 15 minutos. O caminho de volta para o meu quarto parecia ser muito mais longo do que nunca. Cada passo que eu dava parecia mais pesado que o outro, quase como se o chumbo estivesse preso neles. Olhando para trás, para os alunos que voltavam ao mesmo tempo que eu, mordi o lábio e continuei caminhando em direção ao meu quarto. Finalmente chegou a hora o momento que eu temia desde que vim nesta viagem. O massacre de Oberg. Um acontecimento que resultou na morte de 1/4 dos primeiros anos, e um dos maiores acontecimentos que contribuíram para o crescimento dos principais protagonistas. Um evento que chocará todo o domínio humano e fará com que a fechadura seja fortemente examinada pela mídia. No final, o que vai acontecer vai acontecer. Chegando na frente do meu quarto e colocando minha mão na maçaneta, deixei escapar um longo suspiro. Era isso, pensei. Assim que eu abrisse esta porta, o evento iria começar. Alguns assassinos me emboscariam assim que eu abrisse a porta e, a partir daí, o restante dos alunos também enfrentaria uma situação semelhante. Fechando meus olhos e ativando a indiferença do monarca, eu lentamente abri a porta. Clique.